Então, dando sequência no processamento, na nossa superfície, a gente já exportou, né, para o arquivo DXF, né, as curvas de nível, o perímetro e o ponto de conexão para amarração e georreferenciamento da locação das mesas, né, dos painéis. Vamos aqui então importar esses arquivos. Então, arquivos de curvas de nível. Vamos conferir aqui se a gente vai ter sempre que manter aqui, preservar a origem do desenho e importar. Até que materiais não é tão necessário, mas essa questão aqui da unidade de medidas em metros. E também o padrão do SketchUp, a gente, do arquivo, né, na hora de iniciar o projeto, trabalhar com unidade de metros. Importar. Fechar. Então a gente aqui já tem a curva de nível. Bem interessante já aqui. Já em 3D. Beleza. Vamos agora importar o perímetro. Então, a linha do entorno, né, para garantir que a superfície vai ser gerada para toda a área de interesse. E também vamos importar o ponto de conexão. O ponto de conexão, como ele não tinha informação de elevação, ele está somente no 2D. Então ele está aqui na área que a gente precisava, mas ele está sem a cota de elevação. Beleza? Isso aqui já é suficiente para a gente. Então, primeiramente, nós vamos desassociar as curvas de nível, né, para deixá-las independentes. Aqui também no perímetro. Clico com o botão direito, desassociar. Agora já estão independentes. Vamos selecionar todas essas linhas. Não vou selecionar o ponto de conexão. E agora a gente vai nessa ferramenta do Sandbox de geração de superfície a partir dos contornos. E, magicamente, o SketchUp já gerou toda a nossa superfície que a gente vai poder importar, então, para o PVSys, né? Quer dizer, exportar para o PVSys e depois importar lá no seu ambiente de processamento. E aqui uma coisa que também a gente pode fazer, a gente tem aqui o layout de referenciado no AutoCAD. Então a gente tem aqui uma situação que é o seguinte, né? A gente tem uma em volta aqui, uma região em torno da usina que tem árvores, né? Então está sujeito a sombreamento. Em um processamento, né, em um projeto executivo, a gente pode e deve, né, pegar também o levantamento fotogramétrico, né, para que a gente possa ter as elevações das copas das árvores aqui na região do entorno da usina, mas como a gente não tem isso, a gente pode estimar. E eu gosto de fazer isso gerando como se fosse uma superfície vertical mesmo, né, uma parede no entorno aqui para representar essas árvores. A gente pode também inserir árvores, representação de árvores 3D no PVSys ou mesmo no SketchUp, mas eu acho mais simples e até mais eficiente, uma vez que a gente não conhece exatamente as alturas das copas das árvores aqui na proximidade. Então, é isso, e também a gente, aqui eu deixei, né, o ponto de conexão vinculado a mesas, e a gente também fez a exportação desse arquivo aqui em DXF, já está exportado aqui para DXF, para que a gente possa também utilizá-lo dentro do PVSys, do SketchUp. Então, vamos aqui no processamento, e o que a gente pode fazer para que a gente possa gerar esse perímetro, né, mais elevado em torno da usina. A gente pode ir novamente aqui
importar. Vamos importar o perímetro. DXF. Beleza. Então, tá aqui o perímetro, mas ele tá em bloco, né? Eu vou mover ele aqui, tá? Com a ferramenta de... Eu vou... Aqui, na verdade, ele selecionou a superfície, né? Então, eu vou mover a superfície, vou separar aqui as geometrias. Vou mover aqui para uma distância de 100 metros. Depois eu retorno. Ele não está... Parece que não veio aqui essa importação. Deixa eu movimentar isso aqui agora. 100 metros para baixo. Depois eu retorno os dois também. Vou importar novamente. Importar novamente o arquivo de perímetro. Beleza. Então tem aqui meu arquivo de perímetro. O que eu vou fazer? Eu vou editar esse componente. Cliquei com direito, né? Editar. Selecionar uma linha. Vim aqui com direito, selecionar todas conectadas. Beleza. E agora eu vou utilizar essa ferramenta aqui de Extrude Line. Então eu vou fazer uma extrusão dessa linha verticalmente por uma altura de, digamos, 12 metros, que seria o perfil, né, do entorno aqui de vegetação. E, obviamente, a gente viu aqui pelo nosso modelo de referenciado de que nessa face a gente não tem árvores. Então vou deletar ali as faces dessa direção. Deveria ter deletado na linha também. Selecionar aqui. Beleza. Vou até pintar de verde aqui. Vai ficar legalzinho aqui, representando essas árvores, né? Vou pintar aqui com cores sólidas. Selecionar aqui uma cor. Selecionar esse verde aqui. Então, beleza, já tem aqui a representação disso que vai ser o nosso sombreamento distante. Então, a gente já tem aqui, né? A gente consegue ver que isso está bem no 3D, né? Não está num plano único. E agora eu vou sair da edição dessa entidade, né? Desse componente. Cadê? Já saí? Não. Fechar componente. E agora eu vou movimentar esse aqui. 100 metros para baixo. E esse outro aqui, 100 metros para cima. Embora a gente não precise mais dessas linhas da curva de nível, a gente precisa da superfície. Então a gente já tem aqui um 3D, digamos assim, até a medida possível, né, de acordo com os dados de elevação que a gente tinha, bastante preciso aí, fiel
né? E a gente vamos localizar aqui o nosso ponto de conexão. Esse ponto de conexão, eu vou utilizar ele só para gerar aqui uma linha vertical, passando através da nossa geometria, porque isso vai me ser útil, porque eu comentei que a gente já gerou um arquivo DXF, é basicamente uma exportação, né? Vou salvar como aqui, DXF, desse layout. E é importante também citar o seguinte, não adianta eu ter aqui nas mesas a representação de módulos individualmente, nem mesmo também muitos detalhes de, digamos, estruturas, esse tipo de coisa. É importante que eu tenha para cada conjunto de mesa um único retângulo representando aí a mesa para que a gente possa fazer a importação, né, correta aqui. Então, salvei isso aqui como DXF e já importei ele aqui no SketchUp, previamente. O que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso, vou dar um Ctrl C aqui, colar no outro. Veja que aqui eu já tinha a referência do ponto de conexão. Então, vou colar ele e utilizar essa referência aqui. Selecionei aqui. Beleza, posicionei ele aqui acima do terreno. Não tem necessidade, e também não é muito simples, né, de colocar ele todo alinhado aqui no terreno. Depois a gente vai tratar isso no PVSystem. Só que aqui eu tenho geometrias que são polígonos. São retângulos, né, que são vazios, eles não são superfícies. Por exemplo, se eu desenhar uma linha aqui, eu vou formar então a superfície, mas eu teria que fazer isso uma a uma. Como que eu posso fazer aqui para garantir isso, né? Então, eu vou criar aqui um retângulo aqui, a partir daqui, por exemplo, no plano horizontal. Então, colocando a projeção aqui, a gente consegue ver, belezinha. E agora, o que eu vou fazer? Vou deletar essa linha, não preciso mais dela. Aqui, vou selecionar todos os retângulos e vou utilizar essa outra ferramenta aqui para projetar nessa outra superfície todas essas linhas, né, de retângulo. Então, selecionei, agora já... eu acabei selecionando algumas curvas de nível aqui também. Então, vou dar um Ctrl Z e selecionar novamente aqui. Garantindo que eu estou selecionando somente os polígonos, os retângulos das mesas. Vou selecionar a ferramenta de projeção. Seleciono agora a face. Beleza, agora já projetou tudo isso. E agora eu tenho uma grande superfície com a projeção das minhas mesas, né, fotovoltaicas. Vou deletar aqui. E agora eu vou simplesmente deletar essas linhas do entorno. Ok. E agora eu já tenho superfície para todas elas. Vou fazer mais uma coisa aqui, que eu vou criar um material para identificar no PVSystem essas feições das mesas. Vou colocar aqui módulos. Beleza. Então aqui agora eu já tenho georreferenciado a superfície e o meu layout todo posicionado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente exportar toda essa geometria para um arquivo na extensão DAE. Exportar modelo 3D.
E vou colocar aqui Layout 3D. Vou dar um nome, opções, exportar mapas com textura, beleza. Então, vou manter essa configuração aqui e vou exportar. É interessante também conferir, né, se as medidas que vieram estão conforme as medidas do projeto. Então aqui 415 metros. A gente pode conferir isso também no nosso arquivo, né, georreferenciado. A gente pode conferir também no próprio, pegando aqui aproximado, né, medida aqui bateu certinho, a gente pode conferir também até mesmo no Google Earth, né. E então aqui está tudo ok. Já fizemos a exportação do nosso arquivo DAE com sucesso e está tudo pronto agora para que a gente possa trabalhar no PVSystem.